Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje, a gente já gravou um vídeo hoje pela manhã falando, do pós-jogo Fluminense Fortaleza, mas agora a gente vai falar, sobre duas coisas importantes. Primeiro, os jogos dessa rodada, o que a gente precisa torcer para acontecer, para dar tudo certo para o Fluminense, e também o Mano Menezes pós-jogo falou sobre Renato Augusto e Cano, coisas importantes, então fica até o final desse vídeo para você saber e querer pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha nos grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo e vamos começar falando da rodada do Brasileiro. Hoje tem a final da Copa Sul-Americana, 5 horas da tarde. Então, os jogos do Brasileiro vão começar apenas às 19h30. E nesse sábado tem dois jogos que são importantes para a gente, olhando a parte de baixo da tabela, que é o que nos interessa. Juventude e Cuiabá, esse jogo que vai ser lá em Caxias do Sul, e Botafogo e Vitória, esse jogo vai ser no Engenhão. O que a gente espera desses jogos? Hoje o Fluminense está com o mesmo número de pontos que o Juventude, está à frente do Juventude pelos critérios de desempate. Aqui a gente tem duas linhas de raciocínio para analisar esse jogo. Qual que é? A primeira, o ideal seria o Cuiabá vencer o Juventude e seguraria o Juventude atrás do Fluminense. Só que o Cuiabá vencer esse jogo pode ser que dê um ímpeto para eles tentarem vir com tudo para cima do Fluminense na outra rodada. Só que ainda como faltam duas rodadas para ter esse confronto Fluminense e Cuiabá, talvez uma vitória do Cuiabá que seja interessante. Cuiabá vence o Juventude, segura o Juventude, mas pode dar um ânimo para eles para daqui a duas rodadas vir no Maracanã tentar segurar esse time do Fluminense também. Mas eu acho que eu vou torcer aqui para o Cuiabá vencer esse jogo, tá? Então, modo secador ativado. O outro jogo é Botafogo e Vitória. O Botafogo, que na última rodada empatou com o Atlético Mineiro lá no Mineirão, precisa desesperadamente dessa vitória, porque se eles não vencem esse jogo, o Palmeiras pode ultrapassar eles nessa rodada. O Palmeiras que joga contra o Lanterna do Campeonato Atlético Goianiense provavelmente vai ganhar, até com certa facilidade. Então o Botafogo tem esse jogo dificílimo também, às 19h30 no Engenhão, contra o Vitória. O Vitória tem 41 pontos. Para mim, o Vitória é um dos times que está muito destacado nessa briga por rebaixamento. Só que se eles perdem esse jogo aqui para o Botafogo e o Fluminense consegue fazer sua parte contra o Criciúma, o Fluminense pode chegar aos 41 pontos. Mesmo número de pontos que o Vitória, só que o Vitória tem um jogo a mais que eles venceram com o Fluminense. Então aqui, o ideal a fazer, a coisa melhor a fazer é torcer para que o Botafogo leve esse jogo. Amanhã a gente tem mais dois jogos importantes, que é Internacional e Bragantino. Esse jogo aqui é fundamental a gente torcer para uma vitória do Inter, e Bahia e Atlético Paranaense. Nesse aqui, na projeção lá na nossa tabela que a gente fez lá, que depois eu posso compartilhar na nossa tabela projetada lá, aqui eu projeto derrota tanto de Bragantino quanto de Atlético Paranaense. Por quê? Eu acho que o Inter vai vencer o Bragantino lá no Sul, O Inter que vem de 15 vitórias consecutivas, acho que o Bragantino pode ter dado uma endurecida, mas dificilmente vence esse jogo. E eu acredito também muito que o Bahia vai endurecer esse jogo para o Atlético Paranaense, mas que esse jogo é lá em Salvador. Então, se esses dois resultados acontecerem, o Fluminense é muito legal. Mas, de tudo, a vitória do Inter é fundamental. O Inter venceu o Bragantino. Se o Atlético Paranaense vence o Bahia, beleza, o Atlético Paranaense dá uma destacada lá. Acho que eles têm 38 também, Eles vão a... Não, eles têm 40, eles vão a 43, praticamente se livram do rebaixamento. Só que se eles perdem esse jogo aqui, aumenta também um pouco o desespero para eles para o jogo contra o Fluminense. Que se o Fluminense tiver vencido no meio de semana, o Fluminense vai ter passado o Atlético Paranaense e pode ser um jogo importantíssimo, na Arena da Baixada, Fluminense e Atlético Paranaense, mas vão torcer por uma vitória do Bahia que segura o Atlético Paranaense aí, E é isso, Os jogos que a gente tem mais que torcer são esses, porque tem Fluminense e Criciúma, que é um confronto direto ali, na briga pelo rebaixamento, e a gente vai torcer com certeza para o Fluminense de forma calorosa, que o Fluminense consiga vencer o jogo. Agora falando um pouquinho, no pós-jogo, o que o Mano Menezes falou, tanto do Renato Augusto quanto do Germancano, e até uma declaração do Germancano pós-jogo, que a gente precisa ressaltar aqui. O Mano Menezes pós-jogo falou que o Renato Augusto deve ter mais oportunidade nessa reta final de campeonato, porque é um jogador experiente, não sente tanta pressão igual os demais jogadores podem vir a sentir. O Renato Augusto, que até entrou bem no último jogo, no jogo de ontem, fez uma boa atuação ali, teve participação no lance do gol, teve uma jogada ali que ele poderia dar uma chapada dele, daquelas antigas, que ele botava aquela bola no ângulo, mas ele acabou pegando mal na bola e ficando uma defesa fácil para o goleiro do Fortaleza, mas dá um indício aí que o Renato Augusto vai ter mais minutos aí nesses 4 jogos restantes
de brasileiro pela sua experiência. Então eu acredito muito que ele vai ter essas minutagens. E um ponto também interessante é Germancano. Ele jogou no sacrifício ontem, né? Ele teve um problema físico no jogo treino do sábado passado que teve lá no CT Carlos Castilho e foi pro sacrifício, dava pra ver, né? Que ele tava com a coxa toda cheia eu esqueci o nome daquilo. Antigamente se falava muito salompas, né? Mas eu esqueci o nome do que se dá agora, aquele negócio que bota na coxa para aliviar a dor. Então ele estava jogando com aquilo e visivelmente jogando sacrifício. E certo ponto ali, né, ele foi muito útil, meteu o gol. Eu acho que se ele tiver condições físicas na terça-feira, ele deveria até começar a partida como titular, porque realmente o Calma Elias não vem conseguindo fazer um bom jogo. Mas a gente vai ver como que o Mano Menezes vai preparar esse time, né? Antes de eu gravar esse vídeo aqui um pouquinho, estava dando uma olhada no Instagram, o time do Fluminense já treinou hoje, já voltou aos treinos hoje, porque a gente sabe que terça-feira não tem possibilidade de empatar nem nada. Terça-feira tem que vencer esse jogo de qualquer forma. Então a gente espera muito que o time do Fluminense consiga realmente, né, ter uma recuperação legal e consiga vencer. Na minha tabela lá que eu fiz, né, tabela planejada, eu projetava o empate Fluminense e Fortaleza, que realmente não, dadas as circunstâncias, o empate acabou ficando com sabor de vitória, porque mas dado o início da partida, o empate com sabor de derrota, porque o Fluminense começou bem o jogo, até os 20 minutos. Depois que toma o gol, numa falha individual do Martinelli, depois numa falha de posicionamento da defesa, toma virada, aquilo ali realmente deu uma murchada legal no time. Porque a gente começou o jogo bem, propondo o jogo, e se a gente tivesse vencido aquela partida ontem, estaria 40 pontos, precisaria apenas de uma vitória e um empate para se livrar do rebaixamento. Agora nos coloca numa situação que a gente não tem mais gordura para queimar. A gente tem que vencer o Criciúma na terça, vencer o Cuiabá para poder se livrar e chegar aos 44 pontos. Não tem mais aquela gordurinha que a gente pode dar um tropecinho aqui. Não, a gente está com a conta bem apertada. Ou buscar pontos, né, contra o Atlético Paranaense no jogo do próximo final de semana. Que também não é algo muito fácil de você projetar, não. O Fluminense vence o Atlético Paranaense na Baixada. O Atlético Paranaense também brigando para não ser rebaixado. Vai ser jogo difícil, vai ser jogo duro. Então hoje a gente está com uma conta muito, muito apertada. Qualquer vacilo nosso, qualquer tropeço nosso pode nos custar a permanência na Série A. Né? Na tabela planejada, eu vejo muito hoje, né? Com chances maiores de rebaixamento, até todo mundo sabe, é o Red Bull Bragantino, pela sequência que tem, e o próprio Criciúma também, que tem uma sequência muito pesada. Né? O Criciúma pega jogos muito difíceis, mas o Fluminense tem que fazer a parte dele. O Fluminense fazendo a parte dele, provavelmente vai conseguir se livrar do rebaixamento, e é aquele misto, né? O bom é que depende só da gente, mas o ruim é que só depende da gente também, e muitas das vezes quem depende só da gente, o time não consegue corresponder da melhor forma, da forma mais adequada, mas a gente tem que ficar ligadinho aí para ver o que o Fluminense vai conseguir fazer nesse jogo contra o Criciúma, e também hoje, né, ligar o modo secador ativado para secar os nossos adversários, para a gente pelo menos ter um pouquinho de tranquilidade. Por exemplo, se o Juventude perde e o Bragantino perde, mesmo que o Fluminense tropece na próxima rodada, cenário caótico, crise total, o Fluminense ficaria fora da zona de rebaixamento. Então por isso que é muito importante a gente secar os nossos adversários aí, para que a gente consiga realmente se livrar do rebaixamento com certo êxito aí, né? Contando com a ajuda dos outros, porque nós mesmos sozinhos não estamos tendo força para fazer isso. Então pessoal, esse é o vídeo hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos, porque essa é a nossa meta, né? Chegar aos 11.200 inscritos aí. Então se você se inscrever, você vai fortalecer muito o canal. Saudações tricolores e até a próxima.